Olá, meu povo. Hoje eu vim aqui contar para vocês um pouquinho de como foi o meu processo para tirar o visto para os Estados Unidos. Eu contratei a assessoria do Douglas, né, que é do Teu Visto Americano, que foi essencial para ter esse meu visto, porque eu acho que se não fosse eles e não fosse também as dicas que ele deu e tudo, eu não teria conseguido. A começar pela DS 160, né, que é um formulário que a gente preenche, onde a gente conta tudo, né, as informações que eles pedem. E eu acho que 80% da aprovação do seu visto é pela DS 160. Tem que estar literalmente tudo, tintim por tintim, todas as informações ali corretas. Faltar uma vírgula, eles vão te questionar e tudo. Então, assim, para quem me conhece sabe que eu nunca tive a intenção de ir para os Estados Unidos. Conhecer lá estava no meu o último país da minha lista de países que ainda quero visitar. Mas surgiu uma oportunidade de estar indo para lá porque o meu marido, ele já vai para lá, foi para lá muitas vezes. E já tem algum tempo que ele não vai para lá, então como ele não precisa de visto para entrar, eu pedi o meu visto. Então, assim, antes de iniciar todo o meu processo, eu pensei em iniciar sozinho, né? Mas não tem como. Por isso que eu contratei o Teu Visto Americano para poder me auxiliar, né? Porque o Douglas, ele já tem a vivência, já foi várias vezes para os Estados Unidos, sabe, né, como que funciona tudo direitinho. Então ele mandou a relação de documentos que eu precisava apresentar, e eu reuni todos esses documentos e até mais documentos. Foi um bloco, foi muitas folhas que eu reuni em tudo. Então, antes dele submeter a 10.160 no portal do consulado, nós avaliamos direito, né, a 10 para saber se estava faltando alguma coisa, se era aquilo mesmo, se estava faltando alguma informação, se tinha alguma informação divergente, enfim. Então, após conferir 1 milhão de vezes a 10.160, entramos com o pedido no consulado. Eu fiz a minha entrevista aqui em Lisboa, que eu já moro aqui já tem 5 anos. E antes disso, eu fiquei procurando, né, muitos vídeos no YouTube e tudo para saber, né, dicas e tudo. Só que todos os vídeos, ninguém teve aprovação, brasileiros aqui em Lisboa. Ou se tiveram, não publicaram. Então todos que eu estava, né, vendo e tudo, ninguém tinha sido aprovado. E aquilo eu fiquei com medo. E eu falava, quando Douglas, meu visto não vai ser aprovado por causa disso, disso e disso. Ninguém foi aprovado, me ajuda, enfim. Submetemos o processo, paguei a guia, né? Que é o. Eu paguei US$ 185 na época. Isso foi em outubro do ano passado. E logo depois tentamos achar vagas, né? Então, assim, conseguimos achar uma vaga próxima, porque o meu processo todo durou nem 45 dias. Eu já tava com o meu visto na mão, porque ele foi insistente, sabe, em achar uma vaga mais próxima. Não tinha, quando eu entrei em final de setembro não, no meado de setembro, conseguimos vagas só para março ainda desse ano. Mas depois continuamos ali, né, tentando entrar todos os dias para ver se não tinha alguma desistência, e consegui uma vaga logo para o dia 18 de outubro, e eu fui para minha entrevista. Antes de ir para a entrevista, nós fizemos vários treinamentos, uns 15 dias antes, todos os dias ele me ligava por videochamada e fazia treinamentos como se ele fosse o agente consular, fazendo as perguntas. Quando ele via que minha resposta não foi, sabe, não estava muito concreta, ele falava, você tem que melhorar nisso, e assim foi. Chegou a data, né, da minha entrevista aqui em Lisboa. Eu cheguei lá, gente, eu apresentei meu passaporte, depois falaram que ia chamar, meu horário estava marcado para as 8 horas da manhã. 6h30 eu tava lá na porta, que eu sou muito ansioso. E depois eu deixei as minhas coisas lá na portaria, num armarinho trancado, me deram a chave e eu subi apenas com a minha pasta de documentos. O que é muito importante também, você organizar todos esses documentos.
para depois, se for questionado ou se pedir algum documento, não ficar perdido ali naquele monte de documentos, sabe? Eu particularmente levei tudo quanto é documento que vocês possam imaginar, até cartão de vacinação, a passagem de quando eu cheguei aqui em Portugal a primeira vez, levei tudo. E aí, a gente espera, né, numa salinha, depois uma senhora chama para poder colher as digitais, pergunta qual que é o motivo da viagem, se eu já tive visto negado alguma vez. E eu falei que não, colheu as assinaturas, pediu para eu aguardar para o agente consular chamar. Quando a agente consular chamou, era uma mulher, ela viu que eu estava nervoso, mas ela falou que era para eu ficar calmo, que não precisava estar nervoso. E aí, daí ela me pediu os documentos, né? Eu entreguei os documentos assim, que é a 10.160, com a sua foto você entrega. O restante deixa na pastinha e só entrega se eles pedirem. Graças a Deus não me pediu nada, nada. A minha entrevista durou menos de 3 minutos, é muito, muito rápido. Ela só perguntou se eu já tive visto negado e se era a primeira vez que eu tava pedindo. Eu falei que era a primeira vez e que eu nunca tinha tido um visto negado. Ela perguntou para onde que eu iria, eu falei que era Orlando, na Flórida. Perguntou com quem que eu iria e todas as respostas que eu ia dando para ela, ela ficava consultando lá no computador. Perguntou com quem que eu iria, eu peguei e falei que era com meu marido, ela pegou e consultou, falou, é fulano de tal? Eu falei assim, sim, é. E perguntou se ele já tinha ido alguma vez para os Estados Unidos, eu falei que sim, que ele já foi várias vezes. Não, primeiro perguntou se ele já tinha visto. Eu peguei e falei assim que não, porque ele não precisa de visto, por ele ser um cidadão português. E ela perguntou se ele já tinha ido alguma vez para os Estados Unidos. Eu falei que sim, falei a quantidade, falei para os lugares que ele foi, a época que ele foi. O que mais que ela me perguntou? Me perguntou quais os países que eu já tinha visitado. Eu falei todos os nomes. Outra coisa que é importante, que a assessoria me deu uma dica, é porque as minhas redes sociais são trancadas. E ele pediu assim que eu submeter o processo, que era para liberar as minhas redes sociais. Então eu liberei. Só que eu fiquei meio assim, sabe? Porque eles não vão ficar pesquisando, né? São muita gente, só que eles pesquisam. Então, por isso que é bom, sabe? Ter as redes sociais liberadas para caso eles forem pesquisar. Porque no meu caso pesquisou. Porque quando ela me perguntou quais os países que eu visitei, eu falei todos. E teve um que foi a Itália, só que eu fui para Roma. Então lá não tem como você especificar para qual lugar da Itália você foi. Então eu só coloquei que eu fui para Itália. E aí ela perguntou, quando você foi pro Vaticano, você viu o Papa? E ela não sabia, que eu não coloquei em nenhum lugar que eu fui pro Vaticano. Né, que eu estive em Roma e fui pro Vaticano, que eu vi o Papa. Só que nisso ela ficou consultando lá, certamente viu nas minhas redes sociais e viu que eu tinha uma foto lá no Vaticano. Porque eu acho que é o único motivo plausível para ela saber. Então por isso que eu acho a importância de ter as redes sociais liberadas. Mas isso na assessoria ele vai explicar, né, direitinho como que funciona, dar todas as dicas para obtenção do visto. E foi rápido, e ela perguntou só com quem eu trabalhava, eu falei, e ela falou, bem-vindo aos Estados Unidos da América, seu visto foi aprovado. E tá aqui o meu visto, como podem ver. E agora é programar a viagem para os Estados Unidos. Então é isso, pessoal. Contrato e assessoria, não tô falando que é obrigatoriedade, mas eles já sabem como lidar, sabe? Já tem como te dar o caminho das pedras, o que você precisa melhorar, se seu perfil tá fraco, se tá forte, e o que você precisa fazer para esse perfil ficar forte, né? Porque eu acho que a gente já tem que pagar uma taxa de $185, e que é muito dinheiro. E se seu visto for negado, você não tem essa devolução, né? Desse valor. Então, por isso que eu acho que é muito importante, sim, contratar uma assessoria para te dar todos os caminhos das pedras, se realmente é a sua intenção ir para os Estados Unidos e não ter uma negação. E é isso.